Fala, pode gravar aqui. Tá gravando? Eles estiveram lá em Bastos. Vamos deixar eles falar? Ó, 4 minutinhos, tá? Já tirei 1. 4, 8, já dá meia hora com vocês 4. Vai lá. Shalom. Vai no altar, menino. Bom, para começar, foi uma experiência sensacional que para mim ficou marcado para sempre, que Deus cuidou em cada detalhe. Os pastores, o Eduardo, uma comunhão muito grande, muito intensa, de risadas, brincadeiras, de oração, de muita intensidade. E o Senhor fez algo tremendo ali naquela cidade e marcou aquela cidade de uma vez por todas. Com pessoas que estão sedentas pela palavra do Senhor, estão sedentas por mais de Deus. É maravilhoso ir num lugar onde as pessoas querem mais de Deus, as pessoas querem honrar a Deus, querem fazer coisas para o Senhor, assim, isso é gratificante, é muito bom. E o Senhor me deu algo para falar para eles lá, que eu quero compartilhar com vocês aqui também. Em Marcos, capítulo 5, verso 21, se eu não me engano, começa a falar de uma mulher, de Jairo. Começa a falar de Jairo, que ele chega para Yeshua e clama pela filha dele que está doente. Jairo, ele clama pela filha dele, e aí Yeshua, ele se coloca no caminho para ir para a casa de Jairo. No meio do caminho, uma mulher toca nas vestes de Yeshua e ela é curada ali por causa de um sangramento. E aí eu vejo em duas situações ali, uma igreja que é aquela mulher representada por alguém que já viveu muito tempo, que recorreu a situações humanas, que recorreu à filosofia humana, ao jeito humano de fazer as coisas, e que não obteve resultado e estava 12 anos sangrando. E uma igreja que um pouco antes começou, que tinha 12 anos de vida, e estava ali, sendo restaurada a vida dela, porque um pai estava clamando perante Yeshua. Existe um movimento que nós louvamos a Deus por todos eles, que foi uma igreja usada por Deus, e que nós queremos cura para essa igreja, como aquela mulher foi curada, que nós queremos que eles sejam curados, restaurados. Mas existe uma igreja que está sendo levantada por um princípio de paternidade, um princípio de pai clamando pelos filhos, um princípio de pai clamando pela cura, pela salvação, pela libertação dos filhos. E aí Yeshua vai até a casa daquela menina, sara ela, cuida dela e manda. Ele levou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e os pais da menina. 5 pessoas. Ele levou 5 pessoas para cuidar daquela criança ali e falou assim: olha, alimentem, cuidem dela. Sabe o que representa isso? O Senhor está levantando uma igreja restaurada, que está sendo levantada pelo clamor de pais espirituais. Nós temos um pai espiritual aqui que tem sido levantado pelo clamor de pais espirituais, porque existem povos sendo levantados no mundo inteiro. E aí o Senhor, ele vai trazer a cura, trazer a vida para essa igreja de uma forma tão intensa, e vai falar para os 5 ministérios: alimentem, cuidem, porque a palavra fala que o profético e o apostólico é o alicerce que vai levantar um prédio consistente em nós. Então, essa igreja, existe uma igreja que precisa de cura, que precisa ser sarada, que foi voltada para a religiosidade, que foi voltada para dogmas humanos, para convicções humanas, mas que precisa ter um contato com o sobrenatural e ser curada. E essa igreja nós amamos, elas queremos estar com elas no céu. Queremos que toda a religiosidade caia por terra dessa igreja, que ela realmente receba a cura. Mas também nós queremos viver a realidade de uma igreja que já está sendo levantada, já curada, que não vai esperar viver uma vida inteira para ter um encontro com o Yeshua, mas que desde sempre, deste momento, já tem um pai clamando pela cura dela. E quando o pai, ele recebe a cura dela por Yeshua, Yeshua dá uma ordem, que os ministérios alimentem ela, que o pastoreio, que o evangelístico, que o profético, que o mestre, que o apostólico venha e alimente essa igreja e traga uma cura, e que essa igreja resplandeça de uma forma intensa. E foi isso que a gente foi fazer lá. Foi levantar um altar de uma igreja que começou com um pai clamando. É isso que eu queria falar, eu agradeço. Amém, obreiro. Vai lá, Eduardo.
Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Eu nem durmo. Shalom, igreja. Antes de comentar, eu quero só ler uma passagem. Está em Romanos 8. Romanos 8, 27. E aquele que investiga os corações conhece exatamente o pensamento do Espírito, porque sua intercessão a favor do povo de Deus está de acordo com a vontade divina. Sobre Bastos, eu creio que para mim foi incrível, mas para eles foi ainda maior, porque o céu já tinha gerado isso, a vontade do Pai já tinha sido gerada sobre aquele povo. E talvez você vai falar assim, poxa, mas todos eles vão falar as mesmas coisas. Não é que nós vamos falar as mesmas coisas, mas é que a experiência que nós vivemos lá foi para os 4, mas de acordo com 5 ministérios. E a nossa paternidade ouve uma coisa, então nós também ouvimos essa mesma coisa. E um povo sedento pela palavra. E a gente ouviu muito sobre o testemunho deles, de vida, de tempos de igreja, que na onde eles estavam já exaustos e cansados de uma prisão, de viver em religiosidade, e sempre de fazer, e se deparar com essa liberdade, não uma liberdade que o mundo oferece, mas a liberdade que Yeshua nos oferece, que Yeshua nos permite viver. Cara, não existem palavras. Quando eu recebi o convite do pastor Tomás para mim ir, eu não consegui responder na hora, porque eu já tinha pedido isso para o Senhor, e eu não sabia que ia ser com tanta urgência, com tanta rapidez. Mas fomos e fizemos aquilo que o céu nos ordenou a fazer. Levantamos um altar, sabemos do que compramos, sabemos da briga que foi comprada lá, mas também sabemos o Deus que nós servimos. E é isso que eu tenho para dizer. Amém. Aleluia. Vai você primeiro, ele vai por último. A briga dos dois aqui, ó. Eu quero ir junto com ele, apóstolo. Então vai. Shalom, igreja. Pega o banquinho, Bia, se quiser sentar. Não? É muito gratificante, porque o apóstolo, a igreja Evangelho de Poder, ela tem uma palavra, e ela foi gerada no coração do Eterno. E a palavra que nós temos, a direção que nós temos do céu é de que desse altar correria muitas águas, e essas águas correriam por todo o mundo. E nós vimos isso, nós estamos vendo isso acontecer, e a nossa ida lá é um dos cumprimentos dessa palavra, é um dos cumprimentos dessa liberação do céu sobre nós. E você viu no vídeo, mas assistindo não é a mesma coisa do que vivendo lá no ambiente. O vídeo transmitiu para vocês um pouco do que nós experimentamos e levamos para aquela cidade, para aquela família. E é tão maravilhoso e tão gostoso você dar comida para quem tem fome. É tão bom você oferecer um banquete para quem tem fome. E quando nós chegamos na cidade, a hora que nós entramos na cidade, nós paramos o carro na entrada. Ei, não está ouvindo? Quando nós entramos na cidade, eu parei o carro e nós abrimos a porta do carro e colocamos os pés. Nós tocamos o solo daquela cidade e decretamos, antes de levantarmos um altar, decretamos e declaramos que aquela terra era uma terra do Eterno. Se você não sabe, aquela cidade, ela é uma cidade fundada por japoneses, colonizada por japoneses. E lá existe uma cultura idólatra, puxada para esse lado. Existe muito ódio pela vida do apóstolo naquela cidade. E a maior intenção do nosso envio
foi justamente para subjugar toda voz maldizente, todo espírito maligno contra este altar e contra a vida do apóstolo. Por isso nós levantamos um altar naquela cidade em nome do Eterno, mas também para honrar o apóstolo que nos gera e gera aquelas famílias na verdade. E quando eu cheguei, nós chegamos no hotel, nós fomos descansar um pouco para abrir o Shabat, para viver o Shabat com eles ali. E nós fomos descansar e eu não consegui dormir. Você viu eu falando um pouco no vídeo. Eu não consegui dormir e parece que eu cochilei, mas eu fui levado para uma dimensão onde o Eterno fez eu sair. O hotel que nós ficamos é um corredor com vários quartos. E nessa visão eu levantava da cama, abria a porta, porque eu escutava um choro. E quando eu abria a porta, eu olhava nesse corredor e tinha uma mulher no fim do corredor, chorando. Uma mulher até japonesa, de semblante asiático. E ela estava chorando na ponta do corredor. E ela vinha correndo para a minha direção, chorando, chorando. E quando ela chegava perto de mim, ela se ajoelhava nos meus pés e começava a chorar. E eu em espírito eu falava: Senhor, o que é isso? O que o Senhor quer me dizer com isso? Com essa experiência? E o Senhor falava para mim: essa mulher é essa cidade. Essa mulher é essa cidade. E qual é o papel da mulher dentro de um lar? Qual é a incumbência que uma mulher tem? É ser coluna. E o Senhor me falava: a coluna dessa cidade chora. A coluna dessa cidade está triste, está mirrada, está se desfalecendo. E vocês estão aí para restaurar essa coluna, para restaurar a coluna dessa cidade. O engraçado é que eu não tenho muito chamado para esse ambiente profético, sabe? Eu sou mais pastor, quem flui mais no profético é a pastora Beatriz, mas lá foi ao contrário. Eu fluí mais no profético e ela fluiu mais no pastoral. Por que será? Então nós vimos muita coisa acontecer ali. E o engraçado é que quando eu cheguei aqui, eu vi a ministração do pastor Vitor, eu ouvi o anjo através dele, dizendo sobre Timóteo. Quando eu cheguei lá, eu mandei mensagem para o apóstolo. Sabe o que ele me respondeu? Tu és meu filho, Timóteo. Sabe o que Timóteo tinha? Timóteo tinha uma incumbência de Paulo. Timóteo colhia a semente que Paulo plantava. Timóteo colhia os frutos. E nós colhemos os frutos pela vida do apóstolo e pela vida desse altar naquela cidade que está sendo restaurada, transformada através daquela família, através daquelas vidas. Vocês conheceram o Daniel, mas vocês não conheceram a mãe dele. A pastora Beatriz acredito que possa falar um pouco melhor. Mas para eu terminar a minha experiência e vivência naquele lugar, que foi tão especial e marcante, no final, ontem à noite, quando nós nos despedimos, e ela nos surpreendeu porque ela falou algo que o céu estava revelando a ela. E ela disse assim: eu não conheço o apóstolo, eu nunca vi ele pessoalmente, mas vocês estão aqui, vocês parecem com ele. E aquilo foi o que nós precisávamos ouvir, porque foi o que nós fomos levar. Não a imagem do apóstolo, a presença dele, mas o que ele carrega e impartiu sobre nós. Foi isso que nós fomos levar sobre aquela família. E foi isso que aconteceu. E ela testificou isso para nós. Então, Timóteo, ele tinha uma incumbência. Ele tinha um propósito, ele foi enviado para um propósito. E é tão bom quando você cumpre seu propósito. É tão bom quando você cumpre com êxito aquilo que você foi enviado. Nós somos Timóteo, existe muito Timóteo aqui. Timóteo era uma carta escrita e eu fui lá escrita por ele, representando a vida dele, representando um propósito de um altar santo e puro. E isso foi visto lá. E isso marcou a minha vida. E se marcou a minha vida, tem que marcar a sua vida, porque nós somos lá não por nós somente, mas por vocês também. Aleluia. É isso, queridos. É isso. Não existe coisa melhor do que isso.
Bom, acho que eles já falaram bastante, né? E a única coisa que o Senhor me pediu para fazer é dizer para você, apóstolo, que nós temos muito orgulho de ser seus filhos, que nós temos muito orgulho de representar você, que nós não fizemos nada além do que devemos, mas que nós fizemos com todo o nosso coração, que nós realmente honramos o teu nome ali. E é por isso, vem aqui, levanta. E um mês chorando sem parar, vocês param. O que é? Vocês queriam ser junto, né? Amém. Ajuda me derrubar. Aleluia. E no final nós recebemos uma oferta, cada um, né? Eu e o pastor, os obreiros. E engraçado que a gente chegou lá no hotel, eu senti uma coisa, o Tomás a mesma, o Eduardo a mesma, e ninguém se comunicou. E quando a gente chegou aqui, a gente falou assim, não, nós vamos dar essa oferta para o apóstolo, porque nós não teríamos frutificado se nós não tivéssemos uma raiz, e a nossa raiz a gente sabe que é Ele. Ele é a nossa paternidade. Por isso que a gente queria te honrar com as ofertas que a gente recebeu. Amém. Amen. É isso. Aleluia. Ficou ruim o som. Ficou ruim o som. Pode descer lá. Gente. Quem entende o que foi chamado e deseja viver, vai e viva. A melhor coisa é você ser enviado e você cumprir algo no tempo, no modo e no lugar e na hora certa, com as pessoas certas, do jeito certo. Senhor, restaurador nessa família, nessa casa, e este altar trará respaldo, trará resultado, trará fruto, Senhor, de que o Senhor, eterno Deus de Israel, é o que nós declaramos o teu santo nome. Tudo aquilo que o Eterno tem liberado. Amém. Através da vida de cada um de vocês que estão aqui, que moram aqui e tem vivido isso. Quero sobre cada um de vocês, sobre cada um de vocês, a glória, a capacidade espiritual de acessar todas as esferas espirituais, de conserto, de restauração física e espiritual dessas cidades. Em nome de Yeshua, sejam todos agora cheios dessa autoridade, dessa unção, dessa emanação e desse acesso divino que nós carregamos, que existe na alma dele. Vocês entendem o que está acontecendo aqui? Meu Deus. Existe uma responsabilidade. Liberação sobre nós. Toda
espírito, eu começava a indagar o Senhor, perguntando o que era aquilo. Falei, Senhor, o que é isso? O que isso representa? O que o Senhor quer me dizer através disso? Dessa experiência, ainda mais esse lugar. Declaramos, Senhor, e o de rei, Ave rei, e o de Shiva, Ave Uma das liberações deste mês é o azeite. E nós trouxemos esse azeite como um ato, como um marco para a vida de vocês. Acesso a este lugar, o Senhor tem liberdade a esta cidade, Senhor. Nós levantamos um altar de adoração, nós levantamos um altar de oferta, nós levantamos um altar, Senhor, de entrega, nós levantamos um altar de justiça e de juízo do Senhor contra todo maldizente, contra todo aquele que lança a palavra maldita, todo aquele que lança a palavra contrária, carrega, e que vocês foram atraídos para isso. Então, nós estamos aqui como uma pessoa do apóstolo, como se fosse ele pisando neste lugar e selando esse lugar como uma autoridade, dando legalidade para que tudo aquilo que o Eterno tem de liberação lá, todas as dimensões, tudo que nós vivemos de liberação do céu, possa ser liberado aqui sobre vocês. a poder e a nome de Yeshua pra curar, libertar, a poder e a nome de Yeshua pra curar, libertar, e a poder e a nome de Yeshua. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Nós queremos, Deus, ser um com você nessa noite. Nós queremos ser um com você, Yeshua. Ser um com você, ser um com você. O alicerce da cidade de Bastos. Nós profetizamos e declaramos que a coluna de Bastos será restaurada. Aleluia. Os fundamentos do Eterno serão restaurados neste lugar. Nós trazemos a realidade, todo sobrenatural, toda a liberação, toda a emanação sobre este lugar. Nós profetizamos e declaramos através deste altar que a coluna da cidade de Bastos está chorando, está fraca, está com semblante caído. O que mais que a mulher é dentro do lar? Ajudadora. A ajuda de Bastos está fraca. Quando eu falo ajuda, eu falo espiritualmente. A urgência do socorro da cidade de Bastos está triste. E eu recebendo, absorvendo tudo aquilo, e eu dizendo, Senhor, o que eu faço? E o Senhor me fez levantar, eu acordei, levantei e peguei esse óleo que estava em cima da mesa. E o Senhor falou, toca nesse óleo. E eu segurei a garrafa assim e comecei a orar. Começou a pegar fogo toda na garrafa, nos meus braços. E o Senhor falou, a minha glória está retida nesse azeite agora. E esse azeite... Como é que bate foto, Edu? Percou pra gravar, mas tá bom.
um bom dia aí, pessoal. Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Olha como a gente recebe o pessoal do EDP aqui, ó.